nosso dom é água. Here I am, my soul is willing. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, quis seguir,
Boa noite! Bem-vindos ao primeiro encontro mundial dos Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra espírita cristã e ao 10º Encontro Nacional. Hoje, nosso tema será Boa Nova de Humberto de Campos, com a senhora Maria do Rosário Jordão, que conheceu o Espiritismo em 1987, passando a frequentar o Grupo Espírita Batuíra, de Portugal, em 1998. Casa essa que nasceu para divulgar a doutrina, através da obra ímpar de Chico Xavier. Hoje, Maria do Rosário faz parte da direção da casa. E desde que leu obras póstumas nos anos 90, teve certeza absoluta de que Chico era a reencarnação de Kardec. Bem-vindos a todos do mundo que estão nos acompanhando hoje, e bem-vindos, senhora Maria do Rosário e os intérpretes Bruno Soares e Eliana Braga para essa noite maravilhosa. Rosário já está liberado. Boa noite a todos os que nos vêm aqui na Europa e boa tarde aos que se encontram do outro lado do Atlântico. Em primeiro lugar, desejamos agradecer ao nosso querido amigo Geraldo Lemos Neto, Geraldinho, que foi quem nos fez o convite que muito nos honrou, e oxalá saibamos corresponder. E antes de iniciar a nossa homenagem ao Chico, queria deixar aqui o meu preito de gratidão à minha casa espírita, o GEB, Grupo Espírita Batuíra de Portugal, na pessoa dos seus fundadores e dirigentes, o casal Dona Aldina e Sr. Orlando Carvalho, sem os quais não estaria aqui hoje, pois foram eles que realmente me ensinaram a amar a doutrina e a conhecer o Chico, com quem conviveram durante mais de 20 anos. Então, gostava de vos começar por dizer que, para mim, Francisco Cândido Xavier é um enviado de Jesus que o acompanha há séculos na tarefa da evangelização e que veio à Terra para ajudar a humanidade através do seu exemplo de vida. Veio ensinar-nos a aperfeiçoar os nossos sentimentos, tendo influenciado milhares de pessoas a praticarem o bem. Com o seu incentivo, foram abertas creches, asilos, orfanatos e muitas outras obras sociais. Foi também o intérprete de Jesus, ao trazer novas esperanças aos corações aflitos e perturbados, sempre à procura de respostas para os seus sofrimentos. Através dos seus inúmeros exemplos, ensinou-nos que é imprescindível aperfeiçoarmos os sentimentos para amanhã colhermos os frutos do esforço de hoje. Depois de Jesus, o médium de Deus, Chico foi a maior antena psíquica, o maior médium que existiu, estando sempre ao serviço das necessidades humanas, ou como ele próprio dizia, um humilde servidor da doutrina codificada por Allan Kardec, isto é, por ele mesmo. Recebeu centenas de livros e milhares de mensagens, tendo trabalhado praticamente até ao seu último dia de vida, sem ligar à sua deficiência visual, ao cansaço das suas mãos ou à sua frágil saúde. E sobre o trabalho dos livros, afirmava que se devia apenas à bondade do plano espiritual.
E segundo Nancy Pullman de Girolamo, em Chico Xavier não se percebia a mínima discrepância entre o homem, o médium e o conteúdo da sua obra. Estes três aspectos fundiam-se na sua personalidade. A capacidade de empatia que tinha, pondo-se no lugar do outro para compreender e desculpar sempre, a valorização de todos os matizes da personalidade humana, mesmo daqueles que nos parecem mais negativos, o respeito autêntico por todas as pessoas e o equilíbrio das suas sublimações, que é tudo aquilo que caracteriza o homem de bem descrito por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17.3, tudo isto esteve sempre de acordo com a sua vida, justapondo-se, portanto, aos princípios doutrinários do Espiritismo. E por tudo isto, e muito, muito mais, Chico, obrigada. Obrigada pelas suas mãos abençoadas, que foram os arados que lavraram os nossos corações, a fim de que o Evangelho começasse a dar fruto nas nossas vidas. A nossa gratidão não tem limites e excede todas as palavras que possamos proferir. E para esta homenagem de hoje escolhemos, em parceria com a nossa companheira e amiga Ana Soeiro, alguns capítulos do livro que vamos passar a apresentar, o Boa Nova, ou o Evangelho de Jesus. Então, vamos dizer e começar por dizer-vos que Jesus nasceu durante o reinado do imperador romano Augusto, que se chamava realmente Caio Júlio César Otávio, e é um reinado que é descrito pelos historiadores como a época de ouro de Augusto, dada a beleza e a harmonia que existiam, se a compararmos com as épocas anteriores ou posteriores. Através de Chico Xavier, o espírito Humberto de Campos ditou vários livros e dezenas de mensagens. Um deles foi este, o magnífico Boa Nova, ditado em fins de 1941, onde destaca que a chegada do Cristo envolveu a Terra em excelsas vibrações celestiais e que a época de Augusto foi o século do Evangelho ou da Boa Nova. O livro é um conjunto de pequenas histórias sobre Jesus e os seus primeiros seguidores. Não é a história já contada nos Evangelhos, mas sim os Evangelhos e a vida de Jesus explicada por espíritos esclarecidos, tal como nos diz Humberto de Campos no prefácio, levantando o véu sobre a passagem de Jesus na Terra. E foi dos milhares de episódios que compõem esse folclore do céu que ele reuniu 30 para escrever o livro. São, portanto, informações verídicas. Mas devemos esclarecer que a estas informações só podem aceder espíritos mais elevados, que tenham condições morais para isso, e sempre que essas informações tenham uma finalidade útil. Para nós, é o livro que explica melhor a passagem de Jesus pela Terra. Além disso, confirma vários princípios da doutrina espírita, tais como a reencarnação, a sobrevivência da alma e a comunicação dos espíritos depois da morte do corpo físico. No mesmo prefácio, Humberto de Campos diz também que os seus temas não são parecidos com os que escrevia quando estava encarnado. Ele desencarnou em 5 de dezembro de 1934. E que,
Há muita gente que se surpreende com isso, sem se lembrar de que o gosto literário do espírito que os escolhe reflete sempre as suas condições de vida como espírito. E diz ele: meu problema atual não é o de escrever para agradar. Desculpem. Já está? Desculpem. Rodrigo, esqueci-me. Peço desculpa. Meu problema atual não é o de escrever para agradar, mas o de escrever com proveito. E continua. Como se vê, não faço referência aos clássicos da literatura antiga ou contemporânea. Cito Marcos e João. É que existem espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados. E eu agora peço a Deus que abençoe a minha esperança de pertencer ao número destes últimos. Aqui, a palavra esclarecidos tem o sentido de pessoas, isto é, de entidades cultas. No entanto, a cultura só por si não torna ninguém sábio. A sabedoria é usar-se bem o conhecimento que se tem. Portanto, é melhor ser-se sábio com menos cultura do que ter-se muita cultura e usá-la de forma errónea. E é a verdadeira sabedoria que nos vai levar a uma humildade, que nos vai tornar aptos a adquirir toda a cultura que quisermos, visto que com caridade e humildade vamos usar sempre o nosso conhecimento para o bem, adquirindo assim cada vez mais sabedoria. Rodrigo, boa nova. E o que é que significa? Vamos ver. A chegada de Jesus Cristo foi anunciada por vários profetas do Antigo Testamento, entre os quais Isaías, no capítulo 9, versículos 6 e 7, que diz: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz, um raio raiou para os que habitavam uma terra sombria, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Ele recebeu o poder sobre os seus ombros e foi-lhe dado este nome: Conselheiro Maravilhoso, Príncipe da Paz, para que se multiplique o poder, assegurando o estabelecimento de uma paz sem fim. Confirmando então esta e outras profecias, Jesus nasceu na Terra num ambiente cheio de lutas e de conspirações. E apesar de ser um espírito puro, celestial, o Mestre fez-se pequeno para levar aos píncaros da evolução a humanidade que Deus lhe entregou e para que a sua mensagem chegasse a todos os homens. Voltando à Boa Nova, vamos ver que o primeiro capítulo nos fala da época gloriosa de Augusto, Caio Júlio, César Otávio, e escreve Humberto de Campos. Rodrigo, uma nova era principiara com aquele jovem enérgico e magnânimo. O grande império do mundo, como que influenciado por um conjunto de forças estranhas, descansava numa onda de harmonia e de júbilo depois de guerras seculares e tenebrosas. E foi uma época de grandes realizações. E os historiadores não perceberam que a chamada época de Augusto era o século do Evangelho ou da Boa Nova. E diz-nos Carlos Bacelli que a vida de Chico foi a do Evangelho aplicado, que ele foi o ponto de referência para todos os que desejam servir os propósitos de Jesus sobre a terra, porque efetivamente a sua vida subordinou-se ao serviço do Cristo. E na mensagem 158 do livro do Bacelli, o Evangelho de Chico Xavier, este afirma o seguinte:
Creio que a importância do Evangelho em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do sol na sustentação da nossa vida física. E da mesma maneira, também podemos ligar Chico ao capítulo sobre os discípulos, porque, como sabemos, ele também foi discípulo de Jesus durante muitos séculos e voltou a sê-lo durante os séculos XIX, como Kardec, e, claro, no século XX, como Chico, claro, devido aos serviços que prestou ao Evangelho e à doutrina, pela riqueza dos seus sentimentos, pela sua contribuição excepcional como médium de Jesus e pelo seu amor à humanidade. E conta-nos então Humberto de Campos que era nas proximidades de Cafarnaum que Jesus reunia a grande comunidade dos seus seguidores e foi entre os homens mais humildes e simples do lago de Genezaré que ele escolheu os 12 companheiros que a partir daí seriam os intérpretes das suas ações e ensinamentos. Segundo Mateus, as recomendações iniciais de Jesus esclareciam as normas da ação que os discípulos deviam seguir. Rodrigo? Amados, não tomareis o caminho largo por onde anda toda a gente levada pelos interesses fáceis e inferiores. Buscareis a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos. Também não penetrareis nos centros de discussões estéreis à moda dos samaritanos, nos das contendas que nada aproveitam às edificações do verdadeiro reino nos corações com sincero esforço. Assim, a recomendação do mestre era muito clara. Rodrigo, ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa do nosso Pai, que se encontram em aflição e voluntariamente desterradas do seu divino amor. E Chico não fazia isto mesmo? Não era o que acontecia nas reuniões superlotadas, onde se aglomeravam quase sempre mais de 300 pessoas num espaço pequenino? Não eram muitas delas ovelhas desterradas do divino amor do Pai, desorientadas ou perdidas, que chegavam até ele em busca de solução para os seus vários problemas, como por exemplo no caso das inúmeras mães que Chico tanto consolou e que muitas vezes transformou, com as bênçãos nascidas através das suas mãos ao psicografar as mensagens que recebia dos filhos? E qual era o conselho que Chico lhes dava para atenuar o desespero da perda dos seus seres queridos? Que ocupassem o tempo a ajudar os outros, que se pusessem em contacto com as necessidades e as dores alheias através da caridade e da assistência social. E assim, muitas creches e casas de acolhimento para órfãos foram criadas. E Jesus continuou a dirigir-se aos discípulos, segundo Humberto de Campos, dizendo-lhes: reuni convosco todos os que se encontram de coração angustiado e dizei-lhes, da minha parte, que é chegado o reino de Deus. E foi também este o trabalho extraordinário que Chico fez durante anos, em que ia fazer na natureza o culto evangélico à sombra de um frondoso abacateiro, encontrando-se ali com uma multidão de pessoas que o queriam ouvir, e para depois, tal como nos informa Carlos Bacelli no livro À Sombra do Abacateiro, distribuir pelos necessitados pão, um sorriso, roupa e esperança em nome do Senhor, cumprimentando-os um por um, chamando-os pelos nomes,
perguntando-lhes pela família e beijando-lhes as mãos. Voltando agora ao Boa Nova, Jesus continuou a falar. Rodrigo, trabalhai em curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os que estão mortos nas sombras do crime ou das desilusões ingratas do mundo. Esclarecei todos os espíritos que se encontram em trevas, dando de graça o que de graça vos é concedido. Jesus não lhes ocultou as dificuldades da tarefa, avisando-os de que seriam entregues aos tribunais e açoitados nos templos sumptuosos de onde estava excluída a ideia de Deus. Rodrigo, sereis conduzidos como réus à presença de governadores e reis, de tiranos e descrentes, a fim de testemunhardes a minha causa, avisou o Senhor, prometendo-lhes, no entanto, que estaria ao lado deles e que quem perseverasse até ao fim seria salvo. Passemos agora ao capítulo 6 do mesmo livro, que se refere à fidelidade a Deus. Reunido a sós com os discípulos, Jesus ensinou-lhes que a fidelidade a Deus deve ser uma das primeiras virtudes. Não podemos duvidar da fidelidade do nosso Pai. A sua dedicação, disse Jesus, cerca os nossos espíritos desde o primeiro dia. Ainda não o conhecíamos e já ele nos amava. E depois o mestre acrescentou: Rodrigo, tudo na vida tem o preço que lhe corresponde. Se vacilais receosos ante as bênçãos do sacrifício e as alegrias do trabalho, meditai nos tributos que a fidelidade ao mundo exige. O prazer não costuma cobrar do homem um imposto alto e doloroso? Rodrigo. Timidamente, Tiago, filho de Alfeu, contou-lhes a história de um amigo que arruinara a saúde por excessos nos prazeres condenáveis. Tadeu falou de um conhecido que, depois de ganhar grande fortuna, se tinha tornado avarento e mesquinho ao ponto de privar-se do necessário para multiplicar o seu dinheiro, acabando assassinado pelos ladrões. Pedro lembrou o caso de um pescador que sucumbira tragicamente devido à sua desmedida ambição. Depois de ouvi-los, Jesus perguntou-lhes: não achais enorme o tributo que o mundo exige dos que se apegam aos seus gozos e riquezas? Se o mundo pede tanto, por que não poderia Deus pedir-nos lealdade ao coração? E acrescentou: trabalhamos agora pela instituição divina do seu reino na terra, mas desde quando estará o Pai trabalhando por nós? E respondendo a uma observação feita por Tiago, o Messias lembrou-lhes que nem todos podem compreender a verdade de uma só vez. Devemos considerar, disse Jesus, que o mundo está cheio de crentes que não entendem a proteção do céu senão nos dias de tranquilidade e triunfo. Nós, porém, que conhecemos a vontade suprema, temos que lhe seguir o roteiro. Não devemos pensar no Deus que concede, mas no Pai que educa. Não no Deus que recompensa, mas sim no Pai que aperfeiçoa. Daí se segue que a nossa batalha pela redenção tem que ser perseverante e sem trégua. E continuou: Rodrigo, ninguém
pode servir simultaneamente a dois senhores. Seria absurdo viver ao mesmo tempo para os prazeres condenáveis da terra e para as virtudes sublimes do céu. O discípulo da Boa Nova tem de servir a Deus, servindo à sua obra neste mundo. Rodrigo. Ele sabe que se acha a laborar com muito esforço num grande campo, propriedade do seu pai, que o observa com carinho e presta atenção com amor aos seus trabalhos. E completou: o filho, de coração fiel ao seu pai, lança-se ao trabalho com perseverança e boa vontade. E acima de todas as coisas, disse Jesus, é preciso ser fiel a Deus. Este capítulo retrata também o que era Chico. Um servo sempre fiel a Deus, seguindo, aliás, o conselho de Emmanuel. Segundo o próprio Chico contou, logo num dos seus primeiros encontros com o benfeitor, este preveniu-o de que pretendia trabalhar ao seu lado durante muito tempo, mas que, acima de tudo, devia procurar os ensinamentos de Jesus e as lições de Kardec. E disse-lhe mais, que se algum dia ele, Emmanuel, lhe aconselhasse alguma coisa que não estivesse de acordo com as palavras de Jesus e de Kardec, que Chico devia permanecer com Jesus e Kardec e esquecê-lo. E vamos agora para o capítulo 8º, que se intitula Bom Ânimo. E nele, Humberto de Campos diz-nos que Bartolomeu foi um dos mais dedicados discípulos do Cristo, mas que era triste, embora não soubesse explicar de onde lhe vinha essa tristeza. Mas dizia que o Evangelho o enchia de esperança. Volta para trás. Quando esclarecesteis que o vosso reino não é deste mundo, disse ele a Jesus, senti uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra. Por toda a parte é a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Jesus disse-lhe serenamente que o seu reino ainda não era deste mundo, mas que isso não significava que ele não gostasse de o estender aos corações que morejam na terra. Contudo, acrescentou, o Evangelho teria de florescer primeiro na alma das criaturas antes de frutificar no espírito dos povos. E lembrou-lhe também que a vida terrestre é uma estrada pedregosa, mas que leva aos braços amorosos de Deus e que o trabalho é a marcha. A luta comum é a caminhada de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite do nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. E acrescentou, a verdade não exige, transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais dos seus discípulos, porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes das suas atividades em cada dia. E perguntou-lhe Bartolomeu, e quando os negócios do mundo nos são adversos? E quando tudo parece contra nós? Jesus respondeu, qual é o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será
a aventura que se efetua a peso de ouro, muitas vezes amordaçando-se o coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material? Ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão só pela boa vontade do homem que deseja marchar para o seu amor por entre as urzes do caminho? E Bartolomeu disse: não, ainda é Jesus que continua a dizer. Não será a adversidade nos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor? Um apelo indireto que a arranca às ilusões da terra para as veredas do reino de Deus? E quando perdemos um ente amado, insistiu Bartolomeu, é justo ficarmos tristes? E Jesus respondeu-lhe: mas quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? Se os que estão sepultados no lodo dos crimes hão de vislumbrar um dia a alvorada de redenção, por que lamentarmos em desespero o amigo que partiu à chamada do Todo-Poderoso? A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, tal como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. A essência do Evangelho de Jesus, também conhecido, como já dissemos, pela expressão Boa Nova, que literalmente significa boa mensagem ou boa notícia, então a essência do Evangelho de Jesus, dizíamos, é a de encaminhar a humanidade terrestre para o bem. E foi isso que Chico, o seu apóstolo do século XX, sempre fez. Encaminhou a humanidade terrestre para o bem através do seu exemplo de permanecer sempre no caminho que leva ao Pai, apesar das dificuldades pessoais e sociais pelas quais passou, tanto dentro da doutrina como na sociedade em que viveu. E no livro As Lições de Chico Xavier, Marcelo Sotomayor diz-nos que Chico exercitou ao máximo, para além dos limites, o sentido de aceitação. Não só aceitava as dores, as doenças e os obstáculos da vida, como ainda por cima agradecia por eles. E dizia sempre que o sofrimento era uma benção e que era o caminho mais curto para resgatar dívidas passadas, para aprender e evoluir. E apesar das perseguições, das humilhações e das desconfianças, Chico nunca desistiu. O seu sentido de missão, de doação aos outros e de aceitação fizeram com que fosse sempre em frente, com bom ânimo, tal como Jesus recomendou. E, através da Boa Nova, que é o Evangelho, Cristo veio mostrar-nos aquilo que é essencial para nós cristãos, a fim de sermos felizes e conseguirmos evoluir constantemente. E a fórmula mágica é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Tudo o resto, meus amigos, é consequência destes dois ensinamentos. E foram eles que Chico sempre pôs em prática durante toda a sua existência. O fulgor espiritual que emanou de toda a sua vida e que tanto nos ensinou durante quase todo o século XX foi um reflexo do Evangelho do Mestre. E é por isso que ele foi e é a síntese do verdadeiro homem de bem,
razão pela qual devemos seguir o seu exemplo para um dia atingirmos o mesmo patamar do seu espírito superior ao serviço do mais alto. E com esta frase vos deixo a nossa paz desde Lisboa. Muita paz a todos e muito obrigada pela vossa atenção. Nosso obrigado à senhora Maria do Rosário Jordão pela excelente palestra, falando lá de Portugal. Muito, muito obrigada. Estamos muito satisfeitos com todas essas palavras que sempre deixam o nosso coração mais feliz. Nosso coração, como diz os nossos amigos portugueses. Muito obrigada. Obrigada também a vocês. Obrigada. Obrigada também aos nossos intérpretes dessa noite, o Bruno Soares e a Eliana Braga, e também às equipes técnicas dos países que estão participando conosco, Portugal, Lituânia, Romênia, Inglaterra, Suíça, Estados Unidos, Irlanda, Alemanha e Uruguai. E a todas as rádios do Brasil que estão transmitindo conosco. Vamos agradecer ao Rodrigo Costa e toda a equipe do Vivência Espírita, que também estão aqui. O Rodrigo está aqui desde o período da tarde para deixar tudo em ordem, né, Rodrigo? Funcionando aqui perfeitamente, graças a Deus. E é com muita alegria que eu vou falar para vocês o que vai acontecer amanhã e também durante a semana, tá bom? E depois disso, a gente vai ter o Rodrigo para falar sobre a livraria, tá bom? E eu espero que vocês sempre estejam conosco, né, todos, até domingo, porque nós temos muita coisa para conversar e bastante coisas para refletir, né, para um mundo melhor e também na nossa caminhada aí, na nossa evolução, não é mesmo? Então vamos lá. Amanhã, dia 6 de outubro, nós teremos o Geraldinho Lemos com os ensaios evangélicos de Emmanuel, às 18h30, horário de Brasil, né? Brasília, Brasil. Depois, dia 7 de outubro, Fernando Peron, a originalidade das obras de Chico Xavier, também às 18h30. Dia 8 de outubro, a Sônia Barçante, com o Evangelho na Vida e nas obras de Chico Xavier, às 18h30. E no dia 9, no sábado, a Noêmia Maria José, com o Cristianismo Primitivo, 14 horas, horário de Brasília, Brasil. Continuando no mesmo dia, com o Sérgio Santos e Marlene, com o Evangelho Musical sobre Chico Xavier, às 15 horas. E no domingo, nós encerramos com o Bacelli, com o Consolador, às 15 horas. Aguardamos vocês para continuarmos aqui unidos. E agora a palavra Rodrigo Costa. Rodrigo, com você, meu querido. Boa noite a todos os ouvintes, né? Quero agradecer aqui as rádios, a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, que está ligado conosco, os ouvintes, a Rede Doutrina do Rio de Janeiro, a Web Rádio Sementes de Amor e a Rádio Portal da Luz de Dourados, que estão conectados conosco aqui, os nossos ouvintes. Então, agradecer a todos vocês que estão aí participando conosco aqui pelo YouTube. A gente está recebendo bastante mensagens e agradecemos a presença de todos vocês. Quero convidá-los para entrar no nosso site, tá? O site do evento, Amigos de Chico Xavier, .vivenciaespírita.org, para poder participar e prestigiar a livraria do evento, né? Entrei aqui no site, que fica, se vocês descerem, vão poder rever as outras palestras, as outras apresentações, e aqui vocês podem ter acesso à livraria do encontro. Tem mais de 656 livros de Chico. Então, como todas as outras edições
do Encontro Nacional, onde a Candeia monta os livros, né? Só coloca livros que têm a temática sobre biografias e também os livros do Chico Xavier à disposição, que é o objetivo do encontro, que é divulgar as obras de Chico Xavier, o Evangelho, principalmente nas obras de Chico Xavier, que é o tema de hoje, mas é o tema desse ano. Mas todo ano o objetivo é divulgar as obras do nosso querido Chico Xavier. Então vocês podem entrar e qualquer livro que vocês comprarem por esse link, por essa livraria, 15% do que foi arrecadado será destinado a 2 obras sociais, uma em Uberaba e outra em Pedro Leopoldo, para poder ajudar, que é o que o Chico sempre fez a vida inteira, sempre escreveu os livros e doava os direitos autorais para instituições de caridade, né? Então, é por isso que a gente faz questão de convidá-los para entrar na livraria aqui do encontro, no site amigosdechicoxavier.vivenciaespírita.org. Então é isso, eu vou passar agora aqui para o Carlinhos fazer a prece de encerramento para a gente, tá bom? Agradecemos a todos os evangelizadores do mundo que estiveram conosco nesta noite, desejando a todos um maravilhoso descanso, na paz, na luz e no amor de Jesus sempre. Vamos fazer uma oração à nossa querida Mãe Maria de Nazaré, que é uma psicografia de nosso Chico Xavier, recebido pelo Espírito de Amaral Ornelas. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo, se não for a vossa missão sublime. Ai do mundo. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira de ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal de vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Deus abençoe a todos, fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Que seguir
ser manso, ser limpo, ser justo,